Sim, é o que eu escrevi no título. Você vai aprender o básico de redes neurais usando Minecraft. Claro, Minecraft aqui vai estar sendo só como uma lousa. Aqui a gente só vai estar explicando o básico, os princípios, como vai fazer cálculos e não vão estar aqui como Mindblock, aqui é para todo mundo entender igualmente. Então, para começar, eu acho interessante a gente começar com uma situação. Né? Que situação é essa? O que seria? Imagine o seguinte: você está ali querendo colocar a sua casa para venda. Né? Imagine que você tem a sua casa nesse momento. Vamos estimar mais ou menos quanto é que é o preço dela. Mas aí que está o problema. Você não conhece nada em relação a isso. Como é que eu vou estimar o preço da minha casa sendo que eu não tenho nada como base? Né? E assim surge um problema para se resolver com uma inteligência artificial. Mais em específico, aqui a gente vai estar na área do machine learning, né? O clássico. Né? Indo em caminho para o aprendizado profundo, o deep learning, mas hoje a gente vai aprender como é que funciona a rede neural. E para resolver esse problema de encontrar o preço da sua casa, o que a gente deveria fazer? Né? De maneira simples. Então, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona uma rede neural. Vamos para o nossa lousinha aqui. Eu deixei preparado umas coisinhas para você ver. No rede neural, tudo precisa ter uma entrada. Né? Isso não só para a rede neural específica. Né? Árvores de decisão, todas precisam de uma entrada. Isso, no caso, a gente vai ter, né, que a gente botou aqui como uma entrada a nossa área, a área da nossa casa aqui, né? A gente pegando o tamanho dela, contando e fazendo os metros quadrados dela para fazer uma estimativa de preço. Então, no princípio básico de uma rede neural de maneira simples, a previsão ela é mais simples de entender quando a gente envolve a parte da multiplicação. Né? Agora, por enquanto, a gente está aprendendo o princípio básico, então a gente vai destrinchar as redes neurais para poder chegar em algum momento em que a gente entenda de maneira simples, básica. Então, o que? O que isso quer dizer? O que é essa entrada? Né? A gente vai pegar a nossa entrada, a gente vai multiplicar sobre o mercado. Então, digamos assim, o mercado atual está dando 180, né, 180 reais por metro quadrado. Então, o que a gente faria? A gente faria uma multiplicação simples, né? Então, esse preço de mercado, o que ele trouxe para a gente considera isso como um peso. E o que esse peso ele tem de importância em uma rede neural? Basicamente tudo. Então, para você entender o que um peso ele faz de diferença, é como se você estivesse pegando pesos de academia mesmo. Vamos trazer como peso de academia mesmo. Quando você pega ali seu 1 quilo, é algo bem leve, bem tranquilo, mas quando você vai partindo para os 20, 30, 50, a gente vai percebendo que aquilo vai tornando um pouco mais massivo, um pouco mais dificultoso. Mas nesse contexto aqui, quanto maior o peso, maior o preço, quanto maior a área, maior o preço, né? É uma multiplicação. Então, a ideia de redes neurais é a gente tentar encontrar uma fórmula que ela divida perfeitamente essas duas áreas, ou uma reta num plano cartesiano. Eu vou estar deixando a imagem que a gente vai entrar mais para a ideia da anatomia do erro. A gente vai tentar encontrar uma reta que ela divida esses pontos do plano cartesiano ao meio, por enquanto, né? E como é que a gente faz isso? A gente vai testando vários pesos? No geral, sim. A gente testa vários pesos, a gente vai ter várias entradas. Há fórmulas de você atualizar esse peso. O peso nem sempre é um, como que eu digo, um fixo.
Não, há fórmulas de você atualizar esses pesos. Aí é um conteúdo mais avançado de entender, porque você vai entrar na regra de cadeia. Isso já é uma coisa de ensino superior. A gente está com Minecraft aqui, a gente está querendo aprender algo bem mais simples. Então o que? Como você está vendo na imagem aí que eu mostrei para você, a gente tem uma divisão entre preço e área, né? A gente consegue ver que há um erro naquela previsão. Então, se eu pegar vários testes de área, né, colocar aqui 1200, deu 180, esse resultado deu 216 mil, né, pode ser que a gente acerte naquele preço no mercado atual. Então, pegamos nossa casa, colocamos essa área toda, multiplicamos pelo peso e deu esses 216 mil. Pode ser que ele se aproxime ao preço, ao preço atual de mercado. Mas também há, há quesitos, há momentos em que não vai bater. Isso é muito comum em machine learning, em redes neurais, em inteligência artificial, em muita coisa, né? Então, o que a gente pode fazer para poder chegar nessa função de perda? Como é que a gente lida com erros ou com erros negativos? Como que a gente avalia toda essa situação? Então, como é que a gente avalia isso? De maneira geral, há uma função chamada função de perda. Essa função ela é feita para a gente avaliar mesmo os erros e tirar uma conclusão em relação a isso. Tá? Então, como é que funciona essa função de perda? Como é que a gente avalia aquele erro que a gente colocou? Então, vou aqui para minha lousinha, minha microlousa. Aqui a gente tem um cálculo que a gente fez, né? Como é que a gente lida com erros negativos, né? Que tem isso também. Há várias funções, há várias métricas, várias funções para a gente analisar. Isso vai depender da situação. Por enquanto a gente está com a função de perda. Há um pequeno erro aqui, perdão. Aqui é a função de perda. Quem sabe faz ao vivo. Então, o que essa função de perda faz? Ela vai pegar o real, né? O que é esse real? Real é o preço em que digamos que a corretora chegou para você e falou: olha, essa casa, ela não vale 216 mil, amigo. Ela vale 230, 240, por aí. A gente vai pegar esse real predito pela corretora, que seria o verdadeiro, né? E a gente vai subtrair pelo predito. O que é o predito? Foi o que a gente fez aqui, ó. A gente chegou, multiplicou por 1.200, 180 e deu 216 mil. A gente vai subtrair por isso aqui e elevar a 2, né? Aí, o que isso vai nos trazer? Isso vai nos trazer o mais próximo possível do verdadeiro erro que a gente cometeu. Então, digamos que naquela imagem que eu mostrei, estava um erro, uma diferença entre a predição e a realidade estava menos 63. A gente não lida com erros negativos, né? A gente quer saber o quanto que ele errou de maneira de um módulo, né? Digamos assim, sempre positivo. Então, partindo disso, entender melhor essa situação de como funciona a rede neural é importante. A rede neural, aqui no seu simples e formato, ela está como uma multiplicação, mas não é assim que funciona. Muitos modelos hoje em dia de rede neural, eles não funcionam dessa forma em específico, né? Há atualização de pesos, há outros formatos, as camadas funcionam diferente. Então, isso aqui é um breve introdutório. Aqui é a ponta do iceberg para você conhecer de fato como funciona a rede neural e como que é por trás de muitas IAs por aí, né? Então, o que a gente pode pensar aqui em relação? Existe um tipo de viés que a gente chama de bias. Por que esse bias é importante para a gente entender agora? O bias, nada mais nada menos, ele altera
ele permite com que a gente ajuste melhor essa linha de previsão. Eu vou colocar a imagem de novo aqui na tela. Você está vendo que tem uma reta. O bias ele faz com que aquela reta seja alterada para cima e para baixo. Essa é a função dele. Mas por que a gente precisa disso? Por que isso é importante? Ele é importante, o bias, porque ele afina a precisão do modelo. Então, digamos que você precisa subir um pouco mais aquela reta, porque ela se adequa melhor àquele tipo de previsão. Então, você vai lá e aumentar o seu bias no valor que for necessário para poder subir o suficiente para aquela reta. O bias, hoje em dia, ele é um valor que você quiser, mas também ele tem seus valores padrões, né? Então, de maneira geral, matematicamente falando, todo esse modelo em si, ele funcionaria como? Funcionaria assim: você pega, multiplica seu x, que é a entrada, né? É aquela entrada, aquele input que a gente fez. Você vai multiplicar por um peso, né? Que a gente chama o peso de W, né? Que lá vem do inglês de wave. Não wave que a gente vê mais wave. Eu não sei pronunciar muito bem, mas é de peso em inglês. E a gente soma com um bias. E isso retorna um y. Lembra de funções? Né? F de x é igual a y. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente criou uma função aqui para tentar jogar um valor para fazer uma predição no valor da nossa casa. Então, o bias aqui, ele é importante exatamente para poder ele tornar aquilo variável, aquilo que tu consegue mexer com tua mão da forma que tu quiser. Pode ser manual, pode ser automático também. Então, agora uma coisa interessante que eu já até falei, como é que a gente encontra o peso ideal aqui no nosso sistema? Então, existem formas e formas. Existem diversos cálculos a se fazer, coisas que quebram muito a cabeça em alguns casos, tanto que máquinas fazem isso pra gente, né, esses cálculos. Mas eu estou aqui para apresentar hoje o método do gradiente. Como é que ele funciona? De maneira geral, eu vou estar botando uma imagem na tela, outra imagem, de qual é a ideia por trás dele. O que ele faz em específico? Ele age como um piloto automático. Ele desce a colina, ele desce uma colina ali em direção ao menor erro possível. Então, à medida que ele vai se aproximando do, do menor erro, ele vai continuar até chegar até chegar a um ótimo, né? Até chegar a um ponto em que ele não cometa mais erros, né? Esse é o método do gradiente, né? Mas, enfim, continuando, a gente chegando para entender essa situação, a gente precisa entender outra coisa. O mundo não é só feito de áreas. No corretor ela não vai querer só áreas, quanto que tem de tamanho. A gente leva em consideração quantos banheiros tem, por exemplo, quantos quartos, tem uma sala, tem uma cozinha, qual tipo de cozinha é. Isso tem vários, tem várias entradas, digamos assim. E eu tô aqui para apresentar também aquele ali. Esse é outro modelo que eu fiz aqui em relação ao nosso estudo, que é o que? É um modelo que a gente chama multivariável. Que ele faz o que? A gente vai pegar diversas características, né? Então, a área total na nossa casa tem, ou sei lá, a quantidade de andares que tem em nossa casa, por exemplo. E a gente vai multiplicar aquilo por um peso, né? Lembra que o peso ele é o que vai fazer com que a importância daquela entrada seja dita no final da nossa predição. Então, quanto maior o peso, mais importante é aquela entrada. Então, aqui, da mesma forma que a nossa quantidade de andares tem um peso próprio, a nossa área total também tem um peso próximo. Ou tem um peso próprio.
Então, aqui a gente sempre retrata redes neurais com conexões, né? Mais pra frente, talvez eu vá fazer um vídeo sobre MLPs, que elas trazem a ideia de tudo estar conectado. Então, tipo, essa entrada aqui estaria conectada ali também, essa aqui e ali também. Tudo isso para poder tornar um modelo mais robusto, mais forte, digamos assim, algo que tenha substância, né, digamos assim. Então, assim, opa, tá, tudo bem, esquece aí. E outro detalhezinho aqui que eu não acabei nem colocando ali, eu trouxe nosso bias. Nosso bias ele não vai estar só conectado a um tipo de operação, ele vai estar conectado ao outro também. Então, o bias ele está ali tanto com a nosso primeiro tipo de entrada, como o nosso segundo tipo de entrada também, tá? Isso vai dar um preço final, né? Que é aqui nosso problema atual. E e assim, tem outro detalhe também, continuando o nosso tema, para entender que modelos multivariáveis eles não só funcionam com várias entradas diferentes, mas também eles precisam entender que é quase que uma arte escolher tipo de entrada para você trazer. Por exemplo, o tipo de torneira que tem na cozinha é relevante? Não, não exatamente, né? A não ser que seja uma torneira de ouro. Mas quando uma casa é comum, o tipo de torneira não importa algum. Então, esse ato de escolher sua entrada para poder multiplicar aqui, fazer todas essas operações, a gente chama de feature engineering, que é o que? É escolher os dados da maneira certa, entendeu? Então a gente vai fazer uma seleção de variáveis, né, que sejam importantes e descartar as que sejam irrelevantes. Então, tipo, sei lá, a cor da porta, por exemplo, o nome do vizinho, não importa, são coisas que não vão afetar em nada o nosso preço, né? Então, nesse caso, a escolha de entradas é uma parte muito importante também, tá? Então não é só pegar tudo que tem ali e jogar, é fazer uma análise também por cima. Isso é a graça de entrar para essa área, é que você descobre muita coisa tem aqui, você tem que fazer à mão, algumas coisas na verdade, outras coisas você consegue fazer tudo automático, existe cálculos, a gente está misturado com a estatística também ali nessa brincadeira, né? E, bom, continuando o assunto, para seguir esse tema, eu acho importante também entender que nesse, nesse mundo de não existe só um tipo de paradigma, digamos assim, né? Aí imagina a situação em que, sei lá, uma cliente chegou para mim e ela, não quero saber o preço, não importa para mim, eu só quero saber se essa casa é boa ou não. E aí a gente vira uma chave ali. Ali a gente vê a diferença de regressão para classificação. E qual é a diferença? Aqui nossa situação a gente fez um problema de regressão. Ele prediz um valor contínuo aqui, né? E classificação ele faz o quê? Ele não faz a mesma coisa? Ele não chega para dizer? Não. Classificação ele dita uma classe para predizer. Que funciona o quê? É basicamente essa situação que a gente falou. A cliente chegou pra gente e falou: eu não quero olhar preço. Eu quero saber se a casa é boa ou não. Então, se ela for boa, você, com base em todas as características que você pegou, então, tipo, sei lá, vamos ali na casa. A casa aqui, ela tem 2 guests de estimação, tem uma áreazinha aqui, tem todos os baús, tem 3 andares, né? Também tem cachorro aqui de visita, tem um portal do Nether, tem tudo isso, ela quer saber se essa casa vale a pena, entendeu? Se essa casa é boa ou não. Então, esse é um problema de classificação. A gente tem duas categorias, digamos assim. A gente tem duas escolhas para nossa cliente, que é o que? Ela é boa ou não? Né? E por meio disso, por meio da nossa entrada, né? Por meio da nossa escolha de features, que a gente chama de características, a gente consegue dizer se ela é boa ou não. Então a ideia por trás disso é não só se limitar a
a uma regressão, a ditar um valor, mas a gente consegue dizer se aquilo é bom ou não, por meio das características que a gente tem, né? Então, seria um exemplo a gente pegar e ver, a casa tem 2 quartos e os 2 são suítes. Bom, isso é muito bom, né? Quarto ali com banheiro, um dos quartos tem closet, isso é melhor ainda. Então a gente vai agregando pontuações a esses tipos de características, entendeu? Então, o banheiro tem banheira, ali tem um chuveiro elétrico já instalado. Então, isso vai ditando se é bom ou não. Mas também tem que olhar se realmente vale a pena. Então, digamos que a casa toda é em porcelanato, ou sei lá, a casa tem uma boa estrutura. Isso vai agregando pontos. E naquilo a gente vai ditando uma certa ideia. E naquilo, no final, somando tudo, no final a gente vai ter uma classificação, né? A gente vai classificar se aquela casa é boa ou não. A ideia é essa, né? Eu tenho dito isso tudo para poder introduzir você no que é a IA de maneira simples, tá? Então, continuando, a gente tem tipos de filtros dentro da nossa engenharia, né, digamos assim, de machine learning, digamos. E que filtros são esses? Esses filtros servem para quê? Primeiro, por que eles existem, né? Eles existem para converter números em probabilidades mais claras. Então a gente tem ali, eu vou botar um exemplo que fica bem mais claro para vocês, aqui a imagem, na tela, que eu trouxe o filtro Softmax. E o que esse filtro faz? Ele pega aquele número inteiro, né, digamos assim, cru, e transforma em probabilidades mais claras, né, que sempre somam 100%, né? E além disso, né, ele exagera as diferenças matemáticas para facilitar as decisões finais, né, do modelo. Então, como você pode ver, a gente entrou com 2 e 4. 2, digamos que 2 seja a pontuação para a arquitetura da casa. 2 é uma. Ele colocando aquilo como 2, a nossa chance é muito baixa de escolher. Pô, a casa tem uma arquitetura ruim, e agora? Eu não quero uma casa assim. Mas digamos que foi 4, né, uma nota 4 para uma nota de, sei lá, no máximo 6. Poxa, uma arquitetura com nota 4 é algo mais relevante, entendeu? Algo que a gente pode levar em consideração. Então ele com base em tudo, ele leva em consideração em 88% de chances de ser boa, né? Na imagem tá meio invertido, mas eu só estou fazendo como exemplo, né? E, enfim, a ideia é essa, a ideia que eu trouxe hoje é só esse caminho, né? É um caminho de entrada, é um caminho da gente calcular os erros, né? Entender os viés, multiplicar, entender também a saída de softmax, por que ele existe. Softmax ele tá ali para entender a probabilidade de maneira mais clara, né? Então, eu tenho mais uns exercícios para mostrar no final, né, para ver se vocês entenderam mesmo. E eu queria deixar claro que aqui é apenas um introdutório, né? Eu utilizei Minecraft para chamar a atenção mesmo. Minecraft aqui foi como uma lousa, que é o meu mundo, né, que eu tive com meus amigos um tempo atrás. Eu aproveitei a oportunidade. Aqui tem várias casas também, tem um mob trap ali, enfim. Aqui eu trouxe de maneira mais contraída para vocês, para poder entender. Se restar alguma dúvida, o comentário vai ficar aberto para qualquer dúvida. De maneira geral, eu trouxe algo simples para se entender, que a introdução de redes neurais é algo bem mais simples, porque é uma multiplicação, basicamente. Quando você aprofunda, que fica mais complexo, mas não se preocupe, com calma e jeito, você consegue chegar a qualquer canto, né? Não se assustem,
A IA, no geral, ela não é algo tão misterioso assim. Requer muito estudo, claro, mas você entendendo, buscando, acho que faz com que isso seja mais divertido do que entediante, né? Bom, enfim, esse é uma breve introdução de entender redes neurais, como é que elas funcionam. Hoje eu trouxe conceitos de softmax, foi tudo de uma vez, assim, digamos. Então, hoje eu trouxe conceitos de uma rede neural simples, né? Também trouxe bias, que é importante você entender questão de pesos também. Lembra que uma IA sem pesos ela não serve para nada, assim como o bias ele é uma parte importante também. Fazer esses cálculos e entender do zero é muito importante. E, bom, vamos para a parte de exercícios agora. Vamos tentar fazer algo divertido, né? E bora lá, né? Bom, agora vamos para a parte da atividade. Continua sendo no Minecraft. Eu pensei em colocar slide, mas eu achei mais interessante ficar aqui. Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Bom, para atividade, de maneira simples, imagine que a gente tem uma entrada de... Nossa área vai ser 2.000 metros quadrados. E a gente conseguiu, de alguma forma, um peso de que naquele ponto, naquela região, aquilo fosse um peso de 125,3. Como é que ficaria o resultado final com essa saída? E queria também saber da sua parte como você acha que colocaria isso, por exemplo, para diversas entradas. Imagina um plano cartesiano, ali o seu x e y, né? Imagine colocar vários tipos de x e ver qual é o y naquela situação, né? Imagine essa situação do plano cartesiano. Primeiro forma esses pontos, né? Aí digamos que esse é o peso do seu algoritmo. Ok, fez essa operação, né? Toda essa operação você está tendo que prever algum preço, né? Continuando naquela ideia de eu estou buscando o preço pela minha casa, né? Então, nesse caso, digamos que esse resultado que você fez agora, pegue esse resultado que você fez e tente calcular com alguma função de perda. No caso aqui, naquela hora eu escrevi erro quadrado médio, exatamente porque o erro quadrado eu pensei em introduzir por agora, que é o que? Nada mais nada menos do que já existe, né? Então, esse é o erro quadrado, o MCE. Você pode pegar o real, né? Que digamos aqui que esse foi seu predito, né? O cálculo que você fez. E se a gente for fazer para o real, digamos que o real seja 270 mil. O real é 270 mil, você vai me dizer, em relação àquilo, qual é a função de perda, tá bom? Acho que essas atividades são interessantes de se fazer. Você pode tentar fazer também... Estou pensando aqui na hora, na verdade. Não vou mentir. Você pode tentar fazer com múltiplas variáveis. Verdade, a gente tem nosso algoritmo aqui. E como é que funciona esse múltiplas variáveis? Para você que veio para assistir os exercícios, agora vai entender mais ou menos como é que ela funciona. Então ela funciona o quê? Você vai pegar, multiplicar o x1, né? Sua primeira entrada, multiplicar por w1. Isso você vai somar. A gente soma com a outra variável, né? x2 vezes w2. E, por fim, um bias. O bias é o que você escolher, o que você achar melhor, né?
Isso vai dar o resultado de 1y, né? Então, pegando aqui a ideia, o que a gente pode fazer aqui? Área total, a gente vai pegar a área total dos 1.200 que a gente tem. Quantidade de andares. Você pode pegar, colocar... Minha casa tem 2 andares, é um duplex, digamos assim. Nisso, a gente pega o peso 1, né, que seria o W1 aqui. Vamos declarar aqui um W1 como 180. E aqui, nosso peso 2, nosso W2, ele vai ser 200. Então coloca 20, né? 100 que condiz mais, né? 200 para fechar. Então você vai fazer toda essa soma junto com um bias que você escolher, tá? É o que você achar melhor, que se adequa. E digamos que a gente tem uma previsão disso, tente calcular o erro quadrático métrico também, para 220, tá? É o real ser 220, você calcula, faz e pode colocar num comentário também. Se tiver errado eu vou corrigir, não tenha medo, errar é humano, né? São os humanos, por enquanto. Então, tente calcular isso, tá? Só um exercício simples para ver se você entendeu mesmo. E é isso. Acho que não tem mais nada o que falar. Se a vaca tiver alguma coisa para falar aqui também, pode falar. Acho que não. E é isso.